a sua princesa? A minha princesa é o Simba. Calma, vou chegar. Boa noite, minha queridíssima amiga Pietra Príncipe. Que bom Boa te ver. noite, Flávia Tavares. Tudo bem? Ai, Tudo bem. adoro o chiado que vem no pacote. Meu bem, como é bom. Ó, vou te falar que a nossa estreia semana passada foi, muito tesouro, muito preciosíssima. A gente recebeu. Eu não me lembro de ter visto um hate, para ser honesta, só elogio, só gente bacana, falando que legal que a gente teve essa iniciativa, que papo gostoso, que não sei o quê. Você ficou feliz? Eu fiquei feliz. Ainda fiquei com meio com cara de empada, assim, meio tensa, mas acho que é normal, porque são muitos anos. E muitos anos fazendo tudo em movimento, né? Eu não tô acostumada a ficar assim, pá, câmera parada, é tudo novo, isso é novo para mim. E dá sempre. Mas a gente pode inventar novos formatos com o tempo. Não, mas também é porque essa coisa que todo mundo teve muito da live e de falar com os outros na pandemia, eu não tive muito, não. Não. Tive muito pouco. É muito mesmo? pouco. Por quê? Porque você não quis? Ou Na pandemia eu me isolei, tipo, mesmo, e foi bom. Foi quando eu busquei, assim, tipo, me encontrar, foi quando eu fiquei mais louca, assim, e foi quando eu dei toda a virada, assim, da minha vida e comecei a fazer o trabalho que eu realmente queria e o mundo ia acabar, eu não sabia quando, um dia vai, né? Um dia vamos todos morrer? Vamos. Mas eu achava que ia ser logo ali. E aí aí veio a vida começou ali, eu acho, de novo. Veio uma pulsão de vida muito grande, porque eu tinha certeza que a gente ia morrer, todo mundo. Menina, eu tô achando que a gente tinha um outro assunto para falar, se bem que ele talvez até tenha relação com isso. Mas por isso que eu amo esse nosso programa, porque a gente, para quem não sabe, a gente até escolhe uns 2 assuntos antes de entrar no ar. Ah, e se a gente fala desse assunto, o que tá te movendo, o que não tá? Mas como a gente é amiga e honesta e aberta para o mundo e para a vida, a gente, a hora que vê, tá falando de outras coisas, né, Pietra? A gente vai embora, né? E vem cá, e se a gente falar um pouco do que foi a pandemia pra gente? O que você acha? Podemos. É gatilho de alguma forma? Não, para de ser louca. Tudo é. O que não é gatilho? Ai, gatilho, Né? aliás, é uma palavra que desgastou, né? Mas quem tem gatilho de verdade sabe que ela tem sentido. De verdade, sim, com certeza. Mas aí é a sensação e não a palavra, né? É que as palavras levadas à exaustão é uma coisa também que eu acho que essa é a epidemia do momento, né? Palavras levadas à exaustão. Isso, que perdem o sentido, que se esvaziam completamente. Fica uma bosta, esse é o resumo. Mas não quero. Bom, não quero. Eu achei interessante, porque a gente tinha combinado falar de estações do ano, porque aí em Portugal está virando para o outono, sim. E aqui no Brasil está virando para a primavera, e a gente ia falar de como as estações mexem com a gente, as mudanças de tempo, e várias outras coisas relacionadas ao tempo. E a pandemia foi meio que um grande pause, né? Foi assim. Ao mesmo tempo, tinha um pouco essa característica de nos jogar para dentro. Sim, e o tempo, justamente, que pra gente, né? Eu estava no Brasil também, eu estava até em São Paulo. Quando aí teve que, do nada, pega um avião, vai embora, some, tem que voltar. E todo mundo muito assim, vai passar rápido. Eu sabia que ia demorar dentro de mim. E aí eu lembro de todas as sensações, eu lembro de estar meio chuvoso, meio estranho, e aquilo tudo, e eu já retratava, já fazia muitos stories, né, então eu tenho tudo filmado, e é uma loucura, aí começa coisa na TV e tal, aí eu botei uma máscara, os caras vieram no avião, tipo, debochando de mim que eu tava de máscara, eu já me tremendo toda, e aí a coisa começou realmente a acontecer, e foram alguns anos, então passou verão, inverno, e era outro ano e estava passando de novo e a gente estava tendo que se virar naquilo, né? Quem respeitou, né? Essa quem coisa. respeitou, quem respeitou.
Quem acreditou, porque afinal tem gente que... Não, e quem pôde, né? Teve os dois tipos, teve quem não pôde... Não, linha de frente é outra coisa, recorte social, a gente sabe que pessoa com uma casa de 200 pessoas lá no Rio, que mora no morro, e como, meu amigo? Como é que eu vou dizer para você? Não faz seu churrasco não, tu tá trabalhando no supermercado com as Dona Helena do mal, reclamando e dizendo que você que passou Covid, você que matou a avó dela. Não foi as gatinhas do Puleblon, não. Você sabe que a minha filha se chama Helena. Eu sei. E a minha Helena já tinha 4 aninhos quando veio a pandemia. Mas eu quase desisti dela chamar Helena por causa da Regina Duarte. Não por causa da Regina Duarte ter virado bolsonarista. Mas aí você não pensou talvez na Vera Fischer para te salvar da Helena? Não, mas é porque enjoou aquilo tudo de Helena do Leblon, né? Helena do Leblon, aqui é totalmente uma realidade que eu conheço. E foi dela que eu fugi. Mas é um nome muito bonito, Helena. É lindo. E aí eu vou te contar. Olha como a gente viaja, né? Mas agora eu vou te contar a história da escolha do Helena. Depois a gente volta para a pandemia, se você quiser. Porque assim, quando eu era menor, quando eu era mais criança, assim, eu ouvi Helena e achei muito lindo e absorvi. Se um dia eu tiver uma filha, eu quero que ela se chame Helena. Aí, quando eu tinha 12, 13 anos, eu era bailarina, eu fazia balé clássico e tal, no Estágio, que é uma escola super tradicional aqui de São Paulo, um balé tradicional, mas moderno, assim, não é aquele tradicional da vara nas pernas. Da vara não. E mandar você... Eu fiz esse também, mas o Estágio não, uma coisa mais moderna. Aí, eu conheci uma garota num curso de férias de balé, que era uma bailarina incrível, e tinha ali uns 15, 16 anos, e se chamava Olga. Olga, meio russo. Eu achei aquele nome tão maravilhoso, tão incrível, que eu falei, não. E aí também já tinha tido as Helenas da Regina Duarte meio chata. Aí eu larguei o Helena. Que quando ela já estava ficando meio louca, né? Que começa que você não sabe se a mulher tá louca e mau caráter, ela só fez blefaroplastia, que dá um ar de loucura. Não, e ela tinha uma coisa na interpretação dela que me incomodava muito, que eu chamava ela de Regina Duarte Pescocinho, porque todas as emoções que ela queria projetar, ela fazia assim. E aquilo ia me dando uma aflição, e eu fazia teatro, estudava teatro, e eu falava, meu Deus, esse método pescocinho de atuação não aguento. Aí a Olga, aí falei, não, minha filha vai chamar Olga e tal. Aí, bom, anos se passaram, eu já tinha desistido de ser mãe, já estava em outra, né, eu nem queria. Casei, decidi ter filho e tal, engravidei, menina. Começamos a discutir nomes, aí eu falei pro meu marido, eu queria muito que fosse Olga, pensa bem, meu marido se chama, o sobrenome dele é Cruz, né? Eu falei, pensa bem, Olga Tavares Cruz. A menina já vai sair com uma metralhadora. É pesadão, de muito bom. Bom, já vai sair guerrilheira. Ou vai sair guerrilheira ou ministra do Supremo. Vai sair, né? Muito importante. Olga Tavares Cruz, gente, né? Aí meu marido falou assim, é que eu não queria ter uma filha que já nasce com 92 anos. Ela poderia nascer aqui. Que aqui tem uma lista de nomes aqui em Portugal que só pode aqueles. Então quase todo mundo se chama Madalena, Margarida, todo mundo já nasce um pouco, né, com uma idade mais avançada pra gente que é brasileiro, que tem o Wesley, tem o Wesley aqui, não pode, aliás já estão chateados com essas coisas. Não pode. Não Aqui a princesa lá, Rainha Elizabeth, que já morreu, aqui é princesa Isabel, não muda o nome. Então, porque é tudo muito tradicional. E assim, realmente ia nascer meio velhinha. Ia nascer velha, e aí então, enfim, aí a gente tinha outros finalistas, mas aí eu recuperei meu amor pelo Helena. Helena. Não, Helena é um nome lindo e tal. Só que assim, né, tudo que eu faço, não é por minha causa que vira moda, mas eu faço perto de virar moda, e aí eu não me arrependo em nada, mas, por exemplo, eu tenho uma tatuagem que eu tô cobrindo que é tipo uma borboleta, na época que ninguém fazia borboleta. Eu tenho uma cereja no pé. Socorro.
mas eu não posso deixar, porque senão os doidinhos vão ficar tristes, vai descaracterizar. Então deixa a cereja no pé. Entendi. A minha eu tô cobrindo. A minha borboleta ela desbotou muito, mas eu só tenho tatuagem clichê, Pietra. Eu só faço tatuagem clichê, só. Eu não gosto de tatuagem, porque minha mãe namorava um pastor, que agora ele é marido de uma das filhas da Baby, ou deixa pra lá, e o cara... Enfim, e aí ela tatuou a cara do cara nas coxas. E aí ela tem uma tatu para cada namorado. Tipo, juro por Deus. E aí ela tem com nome e sobrenome, então é muito chique. Eu fiquei meio com trauminha assim, acho que tatuagem não vai ser para mim. Eu tenho uma conchinha aqui de uma amiga que é artista plástica em São Paulo, chamada Virana Marco, que aí tudo bem. Só. Entendi. Eu tenho 4 tatuagens, eu tô cobrindo a da borboleta. Todas as minhas tatuagens são clichês, todas. Bom, a primeira foi uma borboleta, mas eu não me arrependo de nenhuma. Eu amo todas. É que eu sou um clichê ambulante. Os meus sentimentos são todos clichês. Eu assumo. Porque clichê só é clichê porque é verdade. As pessoas fazem. É que o clichê. Eu não gosto de clichê em texto jornalístico. De resto, eu acho que clichê faz parte da vida. Aí, então, vai vendo. Borboleta, fiz, foi minha primeira tatuagem. Aí, a segunda... eu queria... Era uma fase... Eu tenho ansiedade crônica, né? Eu tomo remédio. Tipo, tag. Assim... Generalizado. Sei bem. Aí... Uma época que eu estava muito mal e tal, e eu queria projetar essa coisa de ter mais fé na vida, nas coisas. Aí eu decidi, essa daí foi ideia minha. Olha o clichê, é uma pena escrevendo a palavra coragem. Só que eu fui num tatuador que não era tão bom, e o traço dele é muito grosso, e aí ele... E virou um Jesus restaurado. Não, aí eu lembro uma vez, uma pessoa olhou de longe e falou: por que você escreveu caranguejo na tua... É porque meu signo é câncer. Ou seja, deu errado a tatuagem, claramente. Aí, pula para mais uns anos de ansiedade crônica, importante e tal. Aí eu falei, não, eu não sou religiosa, mas tem uma ideia das passagens bíblicas que eu gosto muito, que é aquela assim, olhai as aves do céu, que é uma passagem de confiança na vida, de confiança no mundo, de que o mundo vai te entregar coisas bacanas, né? Que você pode confiar. Era tudo. Aí eu fui lá e fiz as minhas andorinhas, que hoje, provavelmente, a tatuagem que mais existe no planeta é essa aqui que eu tenho. Aí, por fim, quando a Helena nasceu, eu queria uma tatuagem que simbolizasse família, mas eu não queria escrever família, essas coisas. Ia ser bravo. Aí eu fiquei pensando, o que será que, né, traduz a minha família? O que é específico da minha família? Aí eu me concatenei que eu sou de Libra, a minha filha é de Libra, o meu marido é de Libra, a minha mãe é de Libra e o meu pai é de Libra. Então eu fui lá e fiz uma constelação de Libra, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, peraí. Que ângulo. A minha não vai... Consegui. Mas tá aí. Fiz a constelação de Libra no braço. Ou seja, eu só tenho tatuagem clichê, clichê, clichê. Amo todas. Mas você gosta. Gosto. Isso te dá conforto, não dá? Eu gosto delas. Elas representam. Mas agora... os clichês te dão conforto. Eu acho que você é assim um pouco. Nele. E aí, da borboleta eu tô cobrindo com flores. Eu falei, eu não quero significado nenhum, eu só quero uma coisa bonita. Até agora eu quero flores. Que é clichê também, né? Mas enfim. Mas olha a volta que a gente deu, né? Da pandemia para as tatu. E aí, falando em flores agora, como tá começando o outono, tá começando assim, folhas, porque aqui a mudança de temperatura e de clima mesmo, a luz, tudo, já entrou a luz outonal. E aí ainda tá sol de dia, agora esse começo ainda é um pouco mais brando, mas à noite já começa a ficar mais fresco e começa mesmo aquela cor aquelas folhas mesmo, clichê, que é uma clichê de filme, porque no Brasil não tem nada disso, no Brasil é sempre meio igual
E aqui é muito marcado, né? E eu já começo a ficar meio apavorada. Mas por que te apavora? Eu amo o outono. O outono é muito bonito, mas aqui é frio. E o frio me... Dias bonitos não me apavora, mas o frio me dá problema. Primeiro porque me dá problema para trabalhar. Eu fico, se chover, eu tô fodida, porque aí a minha alma sai do corpo. Eu fico muito mal, muito mal. Eu sou assim, eu fico muito melancólica. Eu tenho coisa com iluminação natural. E aí eu vou trabalhar, fazer minha foto. E, cara, eu me sinto assim, gosmenta, árida, triste, tudo ruim. Parece que eu entrei num elevador de luz fria e tô infeliz. E assim, me dá mesmo uma sensação ruim. Eu tenho mais crises de pânico, eu tenho mais. A melancolia é interessante, cria-se. Mas quando começa um puta do frio e eu tenho que posar, e outra, eu tenho as pessoas que assinam o meu trabalho e as minhas fotografias, elas adoram a Pietra de Verão. E a Pietra de Verão, ela realmente sou eu. E fui eu durante a minha vida toda no Rio. E o Rio é sempre solar, com poucas pausas. Já aqui não, aqui é brutal. E aí eu tô lá com meu biquininho ou com minha lingerie e com a pele com grunhos de frio. E eu falo, meu Deus, eu tenho que fabricar um verão. Mas aí é bom que também desafia, né? Desafia, ai, que bom o desafio, amei, vou subir a montanha, e tipo, que bom. É uma merda, mas tem que se adequar. Aí eu penso, beleza, vou fabricar um verão. Aí eu boto um aquecedorzinho desse, fuleiro, e aí eu coloco a minha bunda assim, e vou. Mas vem cá, mas você falou, as pessoas gostam da Pietra de Verão, da Pietra solar, né? Mas você não acha que é porque você gosta mais da Pietra solar? Porque eu fiquei, enquanto você foi definindo, eu fiquei pensando em você fazendo a sua arte, por exemplo, na frente de uma lareira, sei lá, de uma mas coisa acontece. infernal. Não, eu adoro fazer a Pietra de frio, porque ela também existe, e transita, e tem mais peças, e de repente eu estou em Sintra, que tem aquele fog lindo, ou estou em outro país, ou estou na Itália, sei lá, eu vou indo, né? E claro que eu adoro fazer figurino dessa época, só que tem lugar para assim, para as pessoas muito de arte que me seguem, mas assim, a pessoa mais. As pessoas realmente me associam demais ao verão. Eu acho que o homem tem muita dificuldade, muito fala-se, ai, que lindo PB, isso é uma coisa de alto nível, mas o homem tem um olhar muito infantil, que ele gosta do saturado. Me agrada muito, mas eu sinto totalmente fantasias, porque mexe com tantas fantasias, e eu tenho muito respeito por todas elas, mas de vez em quando eu tenho que incutir o que eu quero também, né? Trabalho, você sabe como é a mesma coisa, né? Não é porque eu posso no que as pessoas acham, nossa, ela está fazendo ou só o que ela quer, ou está se submetendo. Não, é igual a qualquer trabalho. Em algumas horas eu consigo conceituar como aquilo que eu quero, mas a Pietra de Verão, muito simples, vivendo, indo na praia, é uma coisa que é muito maior do que aquilo que até às vezes eu gosto mais artisticamente, que eu num lugar frio, e também corta para cena de rua. Inverno é muito bom para fazer cena de rua, porque tem o sobretudo e pá, de repente você está no lugar e tem meio de transporte, em algum lugar eu apareço nua, e é um segundo, e é um esporte de inverno, igual, sei lá, quem joga Pokémon GO. Aí eu sou muito rápida, eu vou com a minha câmera, meu celular, e aí, aqui é telemóvel, e aí em um segundo jogo, boto lá para filmar, e faço, minha filha, ninguém viu, ninguém vê, aí realmente vira tipo um game. É um trabalho muito bom, essa é a verdade, mas tem que estar sempre em movimento em relação à coisa não pode deixar muito espaço para melancolia, não. Entendi. Isso daí tem que ir para outro lugar. Ninguém quer mulher vestida em casa. Não. E essa coisa é interessante, né? Porque tem um dos clichês sobre outono e inverno é que as pessoas ficam mais elegantes. Mas Exato. Essa elegância, ela é... E até porque a elegância da nudez de inverno é incrível, né? Você tá com um casaco lindo, uma lingerie linda, e vem do nada. Uma bota. Tantas linda. Possibilidades de conforto daquilo, a luz também dourada, que também pode ser muito bonita de inverno. Mas eu acho que
é um momento que talvez quem consome meu trabalho busque uma naturalidade, no sentido de não... E porque também eu não trabalho muito com montação, mas quando é artístico demais, ele pensa assim, essa não poderia ser a minha mulher ou a minha namorada. E eu sempre acho que tem alguma coisa que as pessoas tentam emular as suas adolescências, as suas... Olha, já vou falar de tempo de alguma forma, né? As suas auroras, tipo, não aos 8 anos, tipo Casimiro de Abreu, mas a aurora de suas vidas, ou o que elas consideram que seja. Então eu acho que pega muito, talvez, nessa coisa do Rio, de alguma lembrança que essa pessoa tem, por mais que seja uma mulher madura, eu acho que pega por aí. É muito interessante. Pode ser. Bom, e eu acho que tem uma coisa da personalidade nossa mesmo, do que orna com a nossa personalidade em termos de estação do ano mesmo, assim, porque, primeiro assim, né, tem uma coisa, esses dias eu andei repetindo um meme que eu vi por aí, que assim, a gente fala que não gosta de frio ou não gosta de calor, o que a gente não gosta mesmo é de trabalhar, porque a gente tá de férias numa praia é uma delícia, e de férias numa estação de esqui também é uma delícia, então, né, então o problema é trabalhar. Mas não é só isso. Eu te ouvindo descrever o teu desconforto com o frio e com a escuridão, principalmente, então com um dia nublado, com um dia chuvoso, me atentei para o fato de como eu sou o exato oposto de você. E assim, eu gosto de dias ensolarados. O sol te sobrecarrega? Não, então, depende. Eu gosto do sol de inverno. Eu gosto do sol, luz de geladeira, que é um sol que ilumina, mas não esquenta. A não ser na uma semana que eu tiro de férias por ano na praia. Porque aí eu adoro deitar lá igual a lagartixa. Eu não posso, porque tenho problemas de pele 1000, mas quando eu abusava dos meus problemas de pele, eu sempre amei lagartear no sol, mas assim, pouco tempo. Porque eu me sinto, a minha alma, ela é invernal, ela é do cobertor, ela é da chuva, ela é... Dias de frio com sol, para mim, são os mais lindos, perfeitos. Aqui também, quando tem, são os melhores, realmente nada bate. Mas eu fico bem num dia nublado e num dia escuro também. Eu não me deprimo, não, ao contrário. Aí tem duas coisas que eu acho que podem ter a ver com isso. Não sei se nisso talvez a gente seja bem diferente, é um dos pontos que a gente talvez seja bem diferente. Eu já contei aqui no nosso outro programa que eu já fui obesa e eu até hoje luto com comida. É uma luta para mim, porque eu tenho um imenso prazer em comer e tendência a engordar. Isso então, eu não sou diferente, eu não tenho tendência a engordar, mas eu tenho tendência a comer animalescamente. Então, só que você, além de tudo, você malha muito, né? Muito, para isso também, para comer muito. Então, eu nunca me doutrinei, nunca me apeguei à malhação, né? Adoraria, tento me viciar nisso. Eu tenho todos os outros vícios quase, eu não tenho vício em jogo. De resto, tudo que você fala, eu já fumei, já tudo, bebo. Eu nunca fumei. Então, eu fui... Fiz muita maluquice, nunca fumei. Eu adorei, eu até hoje morro de saudade do cigarro. Parei, ainda bem, mas morro de saudade. Mas eu não consigo viciar em dopamina, não, em serotonina, né? Que é do exercício. Que você sai. Eu não vicio. Eu vicio em deitar. Eu sou viciada em deitar e assistir coisa. Mas ficar horizontalzinha. Isso. E aí, isso combina com uma chuvinha. Aí, você ouve, não essa chuva que destruiu São Paulo, né? Que eu tô aqui. Pois é, que loucura. Mas assim, aquela chuvinha que bate no vidro e faz aquele barulhinho, e que, para mim, aquilo é a definição de conforto. Ainda mais se eu estiver comendo um chocolatinho. Mas é quando você, quando você tem que trabalhar, você tem que... É uma merda, não é? Não, porque eu gosto de andar na chuva. Eu agora, mais velha, não, que já faz anos que eu tenho o conforto de ter um carro. Mas Deus me livre, andar de carro. Eu andei muito de metrô, ônibus, de tudo na chuva. Assim, eu não gosto de carregar guarda-chuva, eu prefiro tomar chuva na cabeça. Eu gosto dos dois. Não, eu gosto de ir na chuva, eu gosto de...
eu não gosto de ficar trancada em casa. Eu acho que, por exemplo, no verão eu nem saio aqui, e tem coisas incríveis para fazer que as pessoas amam, festival. Mas eu sou uma pessoa doente, né? Eu não gosto de show, odeio. E aí, minha filha, você não é só. Não, nenhum. Nada. Não, eu ia forçada. Aí um dia eu assumi, eu não gosto de show, cara. Eu vou, às vezes, numa menina que canta aqui no Tóquio, que é sempre a mesma música, eu gosto de coisas repetidas. E aí lá vou eu. Muito despretensioso. Não gosto de coisas pretensiosas. Muita gente, festival, tem o copo do negócio. Não, fica apavorada. Eu tava falando? Porque tem coisas incríveis. No inverno. No inverno eu saio mais. Porque no verão estou confortada, porque tem o sol e eu vou em busca. E eu vou até as praias e eu pego o trem, ou quando eu estou no Brasil também, que aí é sempre verão. Na minha cabeça hoje, o Brasil é sempre verão. No Rio é sempre verão mesmo, no Rio é sempre verão. Eu nem sabia o que era eu achava que o moletom, coitadinha, ia dar jeito quando eu vim pra cá. Não sabia que tinha camadas. E aí eu fico toda vermelha. Mas esse ano fez 18 graus no Rio, o povo... As pessoas ficam... eu imagino. Ficaram loucas. Ficaram loucas. Cachecol, botinha e cropped. Isso. É perfeito. A Seleninha, tudo. Eu adoro. E aqui, e um bom vinho, as Dona Helena toda. As Mafaldinhas, aqui são as Mafaldinhas que eu chamo. As Patricinhas daqui, que aqui é Betinha, mas eu chamo de Mafaldinha. Se você gritar Mafalda aqui em algum lugar, vai aparecer. Já aconteceu. Já gritei. E aí eu saio mais no inverno, porque é para me compensar do verão que eu não preciso. No verão, a alegria, o sol, ele me energiza mesmo. Assim, às vezes me sobrecarrega, tem que ser, com tudo meu um pouquinho. Eu vou um pouquinho na praia, eu gosto mais do caminho, as coisas, do que chegar. Eu gosto do caminho. Mas no inverno eu saio mais, tem que tomar mais cuidado, porque aí eu bebo mais, aí um dia horrível eu quero transformar aquilo em outra coisa. Entendi. Olha que interessante. Eu tenho muitas... Estou falando muito, desculpa. Não, eu vou falar só mais uma coisa. Eu sou muito assim, cíclica. Aí, por exemplo, eu sei o que eu estava fazendo em setembro passado, aí no outro, aí eu consigo olhar pelos meus stories, porque um arquivo é um filme. E aí eu sei que no setembro passado era quando eu estava no Rio, e aí estava sol, né? Eu estava aí. Estava tirando as coisas da casa do meu pai, que faleceu. Aí um ano antes aí eu estava com ele. Aí no outro ano eu estava aqui no inverno, meu primeiro inverno entrando. Então eu sempre lembro das épocas. E aí daqui a pouco vai começar a chover. Aí eu lembro de quando eu tinha que voltar para ir ver meu pai que ia morrer. E aí isso me pega. Essas coisas me pegam pro bem e pro mal. E aí músicas que eu escutei, eu noto que eu repito. Eu me repito muito. Mas isso eu me repito também. Você sabe que tem uma teoria, eu nunca mais li sobre, então talvez ela esteja super desatualizada, inclusive. Mas que eu acho que ela deve se aplicar, inclusive, a essa noção nossa do scroll infinito e do brain rot, assim, né? Dessa coisa de ficar apodrecendo na frente da timeline. Mas que, na verdade, eu estou misturando um pouco duas noções. Uma é que a gente... Antigamente, lembra aquele vício que a gente tinha de mudar de canal? E assim, sem prestar atenção. Eu fui pouco de TV, né? Eu vi pouca, mas... eu tinha essa coisa de ficar... Na época que, né, a gente só tinha aquelas opções daqueles canais. Aí quando veio a TV a cabo, tinha, né, 50, 100 canais a mais e era a mesma dinâmica. E aí, isso falando em repetição... falavam de que isso tinha uma coisa meio de anestesiar mesmo o cérebro, de ajudar o cérebro a desligar e dar uma limpada, não limpa, mas adormece, esse é o termo melhor, dá uma adormecida, que eu acho que é parecido com isso aqui. Né? Deve ser, que eu faço pouco, porque como eu vou pro mostra, eu vejo menos. Mas às vezes, quando o meu sabotador assim me pega antes de dormir, eu falo, meu Deus, como as pessoas aguentam. Pra quê, eu né? Fico enlouquecida. Mas a outra parte do que eu ia falar sobre repetição é que uma vez, quando a minha filha era pequena, eu li a respeito, novamente, eu não atualizei isso para saber se ainda está valendo, porque a ciência vai se atualizando, né? Mas eu tinha lido que as crianças adoram ver filmes repetidos, e elas adoram. E isso é uma coisa... Adulto também. Eu adoro também. A minha irmã via a Pequena Sereia toda semana. Isso, adulto também gosta, mas assim, a criança em particular...
quando ela tá numa fase ali que ela encarna num mesmo filme, pô, eu cheguei a ver Frozen 2 5 vezes no mesmo dia, né? Era um dia chuvoso que eu tava sem alternativa. Ela devia querer fazer o cabelo louro. Não, ela nunca quis ser loura. Ela quis ser a outra. Cantar. Não, ela gosta da Elsa, mas cantar. O negócio dela era cantar. Mas enfim. Mas aí eu li que as crianças gostam disso, porque como elas conseguem ter alguma previsibilidade do que vai acontecer na próxima cena, elas conseguem se projetar para dentro da história. Então, olha que bonito que é essa ideia. Eu espero que ela não esteja valendo, porque eu achei ela bonita. Não, eu acho que ela vale para adultos, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu acabar de ouvir. Isso, por isso que eu estou trazendo para você. Porque a gente, como a gente já sabe o que é a próxima cena, a criança, no caso, né, dessa teoria, a criança consegue falar, então, ali sou eu, e a próxima coisa que eu vou fazer é tal coisa, e aquilo é muito prazeroso para ela, porque ela ganha uma noção de contadora da própria história, assim, de conseguir ela consegue se espelhar. História. Isso. Eu acho que, você não acha que para o adulto pode ser que com música, por exemplo, porque teve no ano da pandemia, música, no último ano da pandemia, 2021, eu fiquei repetindo a música Heart of Gold, do Neil Young, foi a música mais escutada, mas cinco versões diferentes. Coitado do Guilherme, um saco de filó, meu amigo, para aguentar. A previsibilidade me conforta, que é muito uma coisa infantil minha. Ela me dá um confortinho de que eu já sei o que vai acontecer e que aquilo vai me levar para algum lugar. E aí, em algum momento, eu lembrei que eu assisti o filme Comer, Rezar e Amar, onde essa música estava, e era Julia Roberts, numa idade que eu tenho só agora, que ela já estava beirando 40, e foi justamente nessa época. E eu lembro de assistir com um namorado meu que era uma roubada, e eu estava 200 anos com ele, e eu já estava, sabe que a mulher nunca é do nada, né? Eu já sabia que eu ia terminar com ele. E aí tem uma hora que ela tá na Itália, não sei se você assistiu esse filme, e ela dorme com uma família, e aí toca essa música. E aí eu assisti esse filme, tudo fez sentido. E eu já sabia que eu ia embora. Que tem muito a ver essa música com que ele diz, and I'm getting old, tipo, keep me searching for a heart of gold. O que é a heart of gold? É a vida, é o que for, é você mesmo. E aí eu retorno, eu falo, meu Deus, aquilo ali deixou com isso na cabeça. E eu lembro que eu termino com esse namorado, choro muito, que eu fico triste mesmo quando sou eu que termino. Fico muito triste, porque mais um amor se acabou. Enfim. E aí isso entra na minha meia-idade. Aí eu acho que eu tive essa lembrança talvez sem saber e comecei a escutar essa música. E quando tem uma música que eu gosto de esmiuçar versões e versões pela previsibilidade. E aí eu penso, a previsibilidade ela não é tão estúpida, assim como o dia a dia. Ela é importante. A minha madrinha, que tem um câncer, diz mas que ela vai viver, mas sente muitas dores. Diz que a rotina ela não é ruim. Se você está podendo ter a rotina e a repetição, é porque você está saudável. Se você está conseguindo seguir ela e nadar igual ela nada e fazer uma coisa ou outra, não é uma vida besta, entende? Não, nunca é. E você sabe que eu tinha tanta esperança de a pandemia nos mostrar isso e as pessoas entenderem isso. E mesmo eu tá? Não tô jogando pro colo dos outros, não. Eu mesma, eu achei que eu ia sair da pandemia transformada. Eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era antes. Eu mudei mais visto. Você mudou? O que você mudou? Mudei. Eu entrei em contato com quem eu realmente sou. Eu entrei num processo de autoanálise muito, muito bruto. Que hoje, assim, na terapia que eu tô agora, com a analista que eu tô agora, que eu tenho encarado, assim. E encarado justamente esse outono, onde a gente está, que as gatas só estão o tempo todo falando de menopausa, e os homens, mas todos sentem, escute o que digo, do estar envelhecendo. E não é exatamente a parte estética, embora, claro, sempre é isso que começa a pegar, que essa hoje ainda vai muito bem, mas é de a vida, de ter menos vida pela frente. Eu vou morrer em algum momento. Então, assim, e eu quero aproveitar. E eu acho que a pandemia já ia morrer antes, é que a gente não se dava mas conta. a gente
você tem pai e você tem mãe. Quando a gente perde um pai, a gente nasce de novo. Mãe eu não tenho mesmo, porque é uma coisa imaginária, tá ali, existe, mas não existe. Mas o pai, que era a minha pessoa, e quando ele morre, é muito diferente a noção da sua própria, eu vou morrer. É muito diferente. Então, você pega a vida, a pandemia já me trouxe, né? Eu fiquei voraz. Eu fiquei animalesca, assim, trouxe um troço, assim, que, sei lá, tipo, essa é uma coisa parecida com quem não é mãe, com ser mãe, só que era comigo, era a minha analista fala, você é mãe de todas as coisas, porque eu falei que eu me sinto muito maternal, por incrível que pareça. Eu não acho incrível, eu acho super incrível. Eu sou super, e eu quero resolver e cuidar, e eu acho que a pandemia me trouxe um senso disso. Não estou dizendo que eu fiquei nenhuma grande coisa, não, mas eu aceitei assim, o que eu achava que era errado, ruim, e comecei a conversar as coisas que eu achava que eu não estava fazendo tão legal. Vamos conversar, pessoa tal. Eu tentei fazer. Eu venho tentando. Eu não acredito, eu perdi muito a fé, mas eu acho que assim, o sentido da vida talvez seja mesmo tentar. Entendi. Você sabe por que eu acho, te ouvindo, sabe por que eu acho que eu não me transformei tanto na pandemia? Ou talvez eu até tenha me transformado muito e não tenha ainda me dado tão conta disso. Não deu tempo. Porque na pandemia eu tinha uma criança de 4 anos sem escola dentro de casa. Eu tinha uma situação familiar muito complicada, que não vem ao caso, mas que me demandou demais de atenção para uma outra pessoa, e não para mim mesma. E aí, no auge disso tudo, eu tive um câncer. E aí, eu descobri que eu estava com câncer em dezembro de 2020. E veja, eu lembro que na época eu até fiz um post nas minhas redes sociais que eu estava no melhor dos mundos possíveis dentro de um câncer, porque eu estava com plano de saúde, com rede de apoio e tinha descoberto super no começo. Então, com 2 cirurgias eu resolvi, eu não precisei de quimioterapia, não precisei de radioterapia, mas essa palavra ela tem um baita peso, né, quando você descobre e tal. Só que a pandemia era tão maluca que eu fiz 2 cirurgias entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Veja, auge, não tinha vacina, mal tinha teste. Certo? Não, a gente sim. Não tinha nada. Quando fazia o teste era R$300 o teste. E um drama. Era mais até, porque quando eu fiz para me internar, eu lembro de ter pago um valor, enfim, era uma indecência. Mas a pandemia foi tão surreal que eu me internei e eu estava com muito mais medo de morrer de Covid do que de câncer, entendeu? Ou da cirurgia ou da anestesia, que são os medos que normalmente a gente tem quando se interna para uma cirurgia. O outro passou por cima, o medo do Covid era tão... Só que ao mesmo tempo eu não podia mostrar muito que eu estava com esse medo. Porque tinham pessoas fragilizadas em volta, porque... Muito fragilizadas. Uma criança... Exatamente. Você viveu uma pandemia realmente diferente. Própria. Né? E na véspera da minha cirurgia, e isso é uma coisa que, olha, se tem uma coisa que me magoa na Disney, vou te falar o que é. Fala o que é. Vamos reclamar comigo. A Disney agora quase cancelou o Jimmy Kimmel, então isso daí também já não pegou bem. Mas tem uma mágoa muito anterior com a Disney, que é a seguinte. Tudo que é filme infantil, ou a mãe morre, ou é uma mala sem alça. Então, não tem uma mãe bacana que tá ali o filme inteiro e que é legal, e que é bacana, entendeu? E que faz alguma coisa jóia. Não, ou é uma tragédia, ou é uma mãe que vai impor todos os desafios do mundo para aquele jovem. Então, a mãe da Valente. A mãe da Valente precisou virar um urso para virar gente. Vai uma merda, entendeu? Eu tenho uma raiva da mãe da Valente. Ela é a sua princesa. Qual é a sua princesa? A minha princesa é o Simba. Calma, vou chegar. A minha princesa é o Simba. Volto pro reino. A pedra do arpoador é minha pedra do rei. Não, calma, eu vou te falar qual é a minha princesa. Mas antes, deixa eu falar que na véspera de eu operar,
A minha filha, com todas as referências de Disney possíveis, Puta porque a merda. gente estava na pandemia, né? Então ela assistiu. Imagina, ela tinha 4 anos, eu tinha planos de dar uma tela para ela, assim, livre, quando ela fizesse uns 6, 7. Imagina, eu dei um iPad na mão dela, comprei uma barraquinha Toma. bonitinha e fui trabalhar, porque, E né? acabou. Pedagogia. Vai. Não vai dar. E na véspera de eu operar, ela me falou: Mamãe, nessa época ela me Ai, chamava de mamãe, era muito fofo. Mamãe, você vai morrer? caralho. E aí, eu vou chorar na frente dela? Eu falei, não, claro que não, eu vou dormir umas horinhas enquanto eles mexem lá em mim e vou voltar. E você sabe que até hoje, quando eu falo perto dela, perto de alguém que eu falo, não, porque quando eu tive câncer, ela olha para mim e fala, você teve câncer? Ela ainda não registrou, Uhum. ela Tá. resiste em registrar. Mas voltando, então, culpa da Disney, tudo isso é culpa da Disney. Não, a minha pandemia, eu acho que eu não tive tempo de me transformar. Eu tive tempo, assim, de bater panela contra o Bolsonaro. Tá, sim, era o esporte de 8 da noite, né? Aí a E vou te panela, falar, era o que dava. quem consome o meio sabe que no dia que o Lula ganhou do Bolsonaro, na nossa live de eleições, eu chorei. E eu chorei, claro, por tudo que o Bolsonaro Tudo, representa e a vitória do tudo, Lula representava, mas eu chorei tudo. principalmente por causa da pandemia. Porque eu estava vivendo tudo isso que eu estou narrando aqui, e veja, teve gente em situações muito piores. Eu não estou querendo ser a mártir de Não é nada. nada Estou disso. falando Mas, da minha dor particular, da minha mas ela vidinha vem aqui. junto com um todo, não vem o Mas sentimento do tem, mundo, que o pois é. Drummond fala, sentimento do mundo. Vem, não tem como não vir. É Para quem é tipo, sensível, né? Ao porra, meu sentimento. Deus, que loucura! Eu nunca senti uma coisa assim tão não dá para explicar. Não dá para É, explicar. Não é tem muito como forte. não mudar. Você acha que E não eu, mudou? É eu vou impossível. te E eu contar quem acho que que a é gente minha fala pouco disso, fala. sabe? Todo mundo Esqueceu. entrou numa que, tá bom, agora e não quer, entrou em negação. A E gente isso vai trazer ainda esqueceu. muito problema, já, assim, sabe? Que tá travado isso. Ficou todo mundo meio. Tá. Ficou todo mundo de Lulu das ideias, que eu adoro Ficou. essa palavra, eu adoro. Ah, é de jovem, de trend, não é? Não, mas já passou, já tá cringe já, eu acho. Ah, Já. desculpa, tudo Não, não bem. sei, eu desconfio tudo que... Foda-se. As modas que eu assumo já estão tudo Minha cringe. filha, graças a Deus que eu tô ficando velha a ponto de não tô mais nem aí. Eu vou falar a palavra que eu quiser, vou falar malhar. Tu acha que alguém fala malhar? A pessoa fala treinar. Ela olha pra minha cara e diz assim. Exatamente. A gente Deixa eu é te uma. falar, para encerrar o programa de hoje, eu vou te Ah, responder quem que é a minha princesa quem é a tua favorita da Disney. princesa? Me dói ter que responder isso, porque eu xinguei a Disney, mas eu amo tudo que eles fazem. Porém, eu vou te falar que tem uma que me toca profundamente e que eu choro. Bom, eu choro fácil, mas eu choro Uhum. muito nesse filme. Eu choro muito, muito toda vez. Você assistiu Encanto? Porra, é a única que eu não assisti, tu vai estragar a pauta. É a lição de É casa. essa. É a lição de casa. Você vai assistir, Tá. vai para a próxima semana. Encanto, talvez até se eu não me engano, foi lançado na pandemia. Encanto, além disso, tem a trilha sonora de um dos meus maiores ídolos da história, que é o Lin-Manuel Miranda, que é um cara genial, que é um imigrante de Porto Rico para os Estados Unidos, e Uhum. que é genial. Ele escreveu Hamilton, que é uma Eu obra-prima moderna. fui em Chicago. Fui. Bom, ele que escreveu Encanto. Eu não vou dar spoiler, porque você vai assistir, semana que vem nós vamos falar disso, Uhum. ou Tá, não. tá. Mas ela é uma menina numa família de pessoas que tem. Isso não é spoiler, isso você entende na primeira música. Numa família de pessoas que têm poderes, ela é uma menina que não Tá. tem poderes. E aí, ao longo Aham. do filme, ela vai revelando quais os verdadeiros poderes dela e tal. É uma história lindíssima, é uma história de amor, de amor familiar, de compreensões de personalidades, e ela, uma história latina maravilhosa. É a Mirabel. Eu vou olhar. Para mim Olha, é o Simba, é o porque ele vai, o pai morre, e depois no fim da vida o pai morre. Eu pergunto pro meu pai, está com medo? Ele chora e diz estou, e é o contrário da sua, sabe? Ele chora e morre de câncer, né? E eu tenho que segurar, e a gente fica chorando, se olha e chora, e a gente sabe que aquilo vai acabar. E aí, em algum momento, eu tenho que voltar. E eu venho para casa, eu sei que ele, não sei quando, não consigo, e eu tenho que retomar o reino.
E aí, por algum tempo, eu tô fora, que é quando a gente conhece o Hakuna Matata, que é quando não existe problema, e alguma hora você tem que voltar. E é o Hans Zimmer, e o Elton John, porque eu sou uma maricona que amo o Elton John. A trilha, Hans Zimmer e Elton John. Meu amor, e ele ainda diz que nunca viu um leãozinho com tão pouco cabelo. Sou eu! E o meu cabelinho de Omolu, eu sou o próprio Simba. Ai, que lindo, adorei. Gente, você viu que com o meu saçará que esconde o cabelo que cresce pra frente. Tô deixando o cabelo crescer desde a sexta série. Todo mundo raspou a cabeça na pandemia, o meu tô deixando crescer, só cresce a raiz, menina. Agora até eu tenho uns brancos. Nós vamos falar desse assunto a semana que vem, porque cabelo vai render uns 5 programas pra gente. E deixa eu falar, eu amei esse programa de hoje. Eu acho que o nosso público vai ficar muito cativado com a nossa conversa. Sigam mandando sugestões. Você é muito pretensiosa, eu adoro. O quê? Eu fazendo propaganda? Não, você é pretensiosa. Flávia está maníaca. Não sou bipolar. Eu sou assim mesmo. Essa sou eu. Eu sei, tá animada. Tô animada, mas eu tô muito animada. Pode implicar. Eu estou muito animada porque o retorno foi muito legal e eu acho que vai ser legal de novo e eu quero incentivar as pessoas a continuarem falando com a gente, porque é legal, é importante. Nem que seja para a gente se sentir importante. Né? Sim, faz para agradar. Curte por pena. Eu não me importo. Nada, teve um monte de gente que hypou. Foi massa, foi legal. Vamos falar mais semana que vem. Te amo até. E digo mais, hein? Digo mais. Diz mais agora. Sem ser a semana que vem a outra, nós vamos gravar no dia do meu aniversário. E eu quero parabéns, porque eu amo fazer aniversário. Ai, eu odeio. Isso já vai ser outro assunto. Vai, então fechou. Um beijo, querida. Te amo. Tchau. Também. Tchau. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.